A FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, o Sindicato Rural de Campo Verde, a BRF, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Associação Campoverdense de Avicultores, a ACAV, promoveram um workshop no auditório do Centro Empresarial de Campo Verde para avicultores e acadêmicos do curso de agronomia do IFMT. Palestrantes abordaram 2 temas fundamentais para o setor: o controle da salmonela e a influenza aviária. O principal objetivo foi conscientizar todos os envolvidos na cadeia avícola da prevenção. Esse é o principal foco. Obviamente que tivemos que falar também sobre a questão econômica, né? Se caso ocorra a chegada do vírus, né, no Brasil, vai haver um impacto econômico muito grande. Então não podemos deixar de falar nisso, né? Focar na prevenção e focar também na questão da perca econômica. E por que esse assunto voltou à tona de novo? O mundo houve focos por diversas vezes, né, de influenza aviária. A última delas foi nos Estados Unidos, né, 2014, 2015 e 2016 um pouco no México, pertinho da gente. E o impacto lá foi muito grande. Pertencemos a uma corrente migratória que vem desses países. Então o risco de chegar no Brasil é iminente. Não podemos dizer quando, mas há um risco de chegar no Brasil. E chegando, estamos preparados ou não? Então há a intenção, a ideia, a obrigação de se prevenir. E o workshop trouxe isso, informações e alerta? Sim, eu acredito que sim. Entendemos que os avicultores, os granjeiros, né, a comunidade, de modo geral, que participou, os acadêmicos, entenderam isso e eu acho que o recado foi dado. Nós temos um problema seríssimo de salmonela no Brasil, é uma salmonela de ambiência, né? Não é uma salmonela que faz mal ao consumo humano, mas é uma salmonela que implica nos mercados exportadores, né? Qualquer tipo de salmonela, para os países da Europa e do Oriente Médio, principalmente, eles bloqueiam nosso produto, nossa carne. E nós temos uma alta incidência de salmonela. E o objetivo também foi voltar a falar sobre salmonela. E esse evento é promovido por quem? Esse evento é uma parceria a nível de Brasil, né, do Ministério da Agricultura, da CNA, né, Confederação Nacional da Agricultura, e através das federações estaduais, no nosso caso a FAMATO. Criou-se um comitê municipal de sanidade e esse comitê envolve os produtores integrados, juntamente com a BRF, né, que é parceira no processo, e o pessoal das granjas de postura e a Secretaria Municipal de Agricultura. E esses são os membros do comitê. O médico veterinário Marcos Daiprá abordou o tema controle da salmonela através da biosseguridade, para que ela não atinja as instalações dos aviários. Para evitar que essa bactéria atinja os plantéis. E, basicamente, salmonela ela é uma bactéria, ela não é como um vírus que se propaga pelo vento, ela precisa de um vetor para chegar até onde as aves estão. E esses vetores podem ser o homem, podem ser cães, podem ser gatos, podem ser insetos, podem ser roedores, né? Então, o objetivo do nosso trabalho é fazer um bloqueio no entorno das instalações para evitar que essas aves se contamine com essa bactéria. Caso isso aconteça? Caso isso aconteça, há uma destinação para esses produtos, né? Normalmente, carcaças contaminadas com salmonela são destinadas para produtos cozidos, né? Onde a temperatura elimina essa bactéria. Certo? Então, normalmente nós trabalhamos com prevenção, a gente faz diagnóstico, precocemente a gente sabe se o plantel é positivo ou negativo, e quando é positivo a gente destina para produtos cozidos, que aí não tem risco para o consumo humano. Existem muitos mitos em relação à salmonela, né? Existem. Normalmente a população acaba pensando que toda a carne de aves está contaminada com salmonela. Isso não é verdade. A maioria dos plantéis avícolas estão livres de salmonela. O diretor de Relações Institucional da Associação Brasileira de Proteção Animal, Ariel Antunes, falou aos avicultores sobre o impacto da influenza aviária para o Brasil, como grande produtor de carne de frango, e quais as medidas de prevenção devem ser tomadas. O nosso país é o segundo maior produtor
de carne de frango. Frango, maior exportador. Exportamos 4.300.000 toneladas, isso representa 6 bilhões e meio de dólares por ano, né, e o frango é o quarto produto na pauta de exportação. Então o frango é muito importante para o país. Tanto o setor privado, a BPA, como as empresas, BRF, outras empresas, têm feito um trabalho bastante forte no sentido de evitar a entrada da doença aqui no Brasil. E para isso a gente tem adotado uma série de medidas de prevenção, como por exemplo, controle de material genético que entra no país, portos e aeroportos, a questão também de visitas. Hoje existe uma recomendação muito forte para que os produtores não recebam visita na propriedade. Né? Por quê? Porque existe influenza aviária em vários países do mundo. Né? E hoje uma pessoa toma um voo na Ásia e amanhã ela está chegando aqui no Brasil, ou depois da manhã, então é importante que essa pessoa não entre numa granja ou de frango de corte ou de poedeira aqui no país. E as consequências disso são graves. São graves porque, num primeiro momento, todo o mercado externo se fecha para o Brasil. Então, esses 4 milhões de toneladas que a gente exporta, não vamos ter para quem vender. Né? Porque o brasileiro, mesmo aqui no mercado interno, o brasileiro já come 43 quilos de carne por ano, de carne de frango. Né? Então, não tem como aumentar isso para 50, para 60 quilos. Né? Então, por isso que é importante a gente estar muito consciente que, na eventualidade de entrar o vírus no país, a gente diagnosticar rapidamente e erradicar isso o mais rápido possível para que o país possa voltar a exportar. E, na verdade, a preocupação não pode existir somente para o avicultor, né? A sociedade em si tem que se conscientizar também. Tem que se conscientizar. A gente tem feito um trabalho, por exemplo, importante de alertar a própria população. Se vai, muita gente sai todo ano, vai passear, vai para Orlando, para os Estados Unidos, vai para a Europa. Então, a gente tem recomendado evitar não ter contato com aves nesse país. Né? Se eventualmente tiver contato, na volta, né, trocar de roupa, lavar, desinfetar bem isso, não ter contato com aves aqui no Brasil. É muito comum, por exemplo, o que acontece? Numa avicultura industrial não recebe visita, mas vai visitar alguém que tem uma chácara, tem um sítio e lá tem aves de fundo de quintal. Então pode ter contato com essas aves e aí o vírus acaba entrando no país e se multiplicando. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o INDEA de Mato Grosso vem intensificando as ações para controlar os focos de influenza aviária. Esse foi o assunto que a auditora fiscal do MAPA abordou. A atualização das nossas legislações, como a IN 56, que estabelece medidas de biosseguridade, que são medidas para quê? Que servem para evitar a introdução da doença e, caso ela ocorra, uma possível disseminação. Nós realizamos capacitação do pessoal do serviço oficial constantemente, simulados de emergência sanitária, para treinar o pessoal do serviço oficial, caso ocorra a doença aqui no país, porque hoje o Brasil é considerado exótico, a influenza é considerada uma doença exótica no país. Nós realizamos agora no final de 2015 um inquérito para a influenza aviária, que é o quê? Colheita de material com diagnóstico laboratorial para a influenza aviária, e agora no final do ano vai ser assinado o certificado pelo Ministério da Agricultura do Brasil como livre de influenza aviária com relação ao seu plantel comercial. Nós realizamos fiscalização em questão de portos e aeroportos para evitar a questão de contrabando e movimentação de aves oriundas de outros países que possam ter o vírus da influenza. Nós colocamos perguntas e respostas no site do Ministério da Agricultura para caso os produtores tenham algumas dúvidas. Nós realizamos educação sanitária com esses produtores, com elaboração de folders que são distribuídos, onde tem dúvidas sobre sintomatologia, o que o produtor deve fazer caso encontre uma suspeita da doença na sua propriedade. Enfim, uma série de medidas que o serviço oficial vem adotando para a gente se prevenir contra essa doença que possa trazer grandes prejuízos aí para a nossa cidade, para o nosso estado ou até mesmo para o nosso país.